Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Yosef era governador da terra. Essa passagem especula sobre o significado secreto do triunfo de Yosef no Egito. Diz-nos que a sua vitória foi também contra os poderes ocultos do mal à esquerda, isto é, a inclinação do mal. A relevância dessa passagem. O Egito é apenas uma metáfora do ego humano, nossa inclinação do mal que está enraizada na coluna da esquerda. Força e disciplina para triunfar sobre desejos egocêntricos, tendências malignas são convocadas em nossas almas ao examinarem as letras hebraicas dessas passagens. Veyosef hu ha-shalit al-haaretz vav gimel vav Rabi Yessa Patava Imar Viatá e Arum Roshi Al Oi Vi Sevi Votai Ve Zabahar Berra Le Rosere Rei Zeverrei Teruá Ashirá Ve Azamirá Le I Ta Razei Cade Kudeshá Beriher Hu e Terei Bi Be Bever Gashes aqui Fili Lai, é pequenininho, né, gente? Ó. Lei Alcou Benei Alma Veavi Li Irishô Ri Hilá Verrilehu Xeneoi está Pim Terro Ti ou território. Muito bem. Yosef era governador da terra. Rabi essa abriu a discussão com o versículo: e agora minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos ao meu redor. Por isso oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios com sons de trombeta, cantarei e farei melodias a Hashem. Isso é o Terrilim 27.6. Vamos abrir aqui para ver o Terrilim 27.6. Veatá
Iarum Uroshi, Al Aivi, Sevivoti, Zeazeverha, Beahalo, Zevirri, Teruá, Ashirá, Veismaror, Ladonai. Agora a minha cabeça está exaltada sobre os meus inimigos ao redor. Eu sacrifico de sua tenda com gritos de alegria, cantando e entoando hinos ou canções, ashiras a Adonai. Bem, vinde, eis que quando o santo bendito seja ele, se deleita no homem, ele o eleva acima de todos os habitantes do mundo e o faz governar sobre todos eles. Todos os seus inimigos subjugados sobre ele. O rei Davi foi odiado e rejeitado por seus irmãos, e o santo bendito seja ele, o elevou acima de todos os habitantes do mundo. Ele fugiu de Shaul, seu sogro, e o santo bendito seja ele, o elevou acima de todos os reinos, e todos se curvaram e se ajoelharam diante dele. Yosef foi rejeitado por seus irmãos, e depois todos se ajoelharam e se prostraram diante dele, como está escrito. E vieram os irmãos de Yosef, se curvaram diante dele, como com a face na terra. Isso é o Bereshit 42:6. Yosef hu, ha-shalit al haaretz hu, ha-mashebi lekou am haaretz. Vai Bo-ur, a rei Yosef vai estar Havor Lo, Apaim Aretz, ou Aretzá. Muito bem. Então, o seu José era o vizir, era o chefe ali da terra, né? E ele que era o comandante, era ele que distribuía as rações a todo o povo da terra, e os irmãos de Yosef vieram e se curvaram diante dele com seus rostos no chão. Pois bem. E agora a gente vê aqui ele chamando a atenção para a palavra veatar. A palavra veatar é a palavra que é chamada a atenção aqui. E vamos ver se a gente consegue achar ela aqui no texto. Ou talvez seja a extensão de outra questão. Ele chama a palavra para essa questão veatar. Ele pergunta qual é o significado de veatar. Ele disse, de como você, hebreu. O Rabi Yehudá disse, aprendemos que et, não é? A palavra et, que é tempo, veja, então a palavra que é a parte central aqui do versículo, da palavra, perdão, e significa também tempo, veatar, e o Rabi diz que tempo é um grau superior. Esse tempo é o rei no nome Yud Rei Vav Rei, ou seja, a Sheriná chamado Atá. Esse Atá é definido aqui no meio dessa palavra Veatá. Então, com a letra Vav se refere a Zerampim e seu tribunal de justiça. O Nukiv, assim como o Vav, Veatá, alude Zerampim. Então, aprendemos, não é, que essa palavra Veatá, ela significa Zerampim, enquanto, não é, ele faz uma pergunta aqui, não é, sobre a questão do nome Yud Rei Vav Rei, ou seja, a própria Sheriná é chamada Tá, e agora Veatá com Vav, não é, porque agora está com Vav, que representa 6, que é o Zerampim, né? Então, e o seu tribunal de justiça, né? Então, assim como o Vav de Veatá alude a Zerampim, Atá representa, aqui nessa palavra, que está também ligada a um tempo, que é uma sefirot interior, et, são sefirotes.
Agora minha cabeça será levantada. Levantarei a cabeça através da dignidade e do domínio, acima dos meus inimigos ao meu redor. Os outros reis da terra, portanto, oferecerei em seu tabernáculo, refere-se a Jerusalém. Sacrifícios com som de trombeta que soarão em todo o mundo, né? E a palavra vou cantar e vou fazer melodia, do lado do som do trompete, pois a partir daí a canção e melodia surgem. Então, nós temos aqui aquela parte inicial que nós lemos lá no Terrilim, a Shira Veiasmirá, vamos dar uma olhada aqui, ó, Shira Veiasmirá, que é onde nós cantaremos, Hashem levantará nossas cabeças, e nós cantaremos aqui, ó, exatamente, né, uma canção, tá vendo? Uma canção, cantar, louvar, e etc. E essas canções também logo acompanhado de V-As, que ficou confuso, aqui não é um Veazará, tá vendo? Veazará, então cantar também, não é? Fazer música, tocar instrumento. E essas duas músicas que têm esse sentido de cantar, de canção, é o que é chamado a atenção aqui, veja. Então, sacrifício ao som de trombeta que soarão em todo mundo. Vou cantar e vou fazer melodia. Ashirá, Veasrá. Então, o lado do som do trompete, pois a partir daí canções e melodias surgem. De acordo com outra explicação, e agora minha cabeça será levantada, refere-se à congregação de Israel. Então, a palavra Irum, Roshi, né, conforme também consta aqui no Terrilim, essa palavra, Irum, Roshi, e agora eu achei aqui a palavra Viatar. Na verdade, não estava no texto de Bereshit, mas estava aqui no texto, não é? Do próprio Terrilim, né? A gente viu o Zerampim, e aqui representa Biná, o tempo, a palavra tempo. Então, Deus, né, levantará minha cabeça. Essas questões são questões espirituais, a gente deve sempre colocar isso em mente, veja. Então, continuando aqui, não é? Agora ele levanta a minha cabeça, Viatá, Irum, Roshi, ele refere-se à congregação de Israel, ou seja, a Núquia chamada Tá. A frase acima, de meus inimigos ao meu redor, refere-se a Esav e os seus ministros. Então, Deus levantará a cabeça em referência a esses mundos espirituais, Esav e seus ministros. Oferecerei em seu tabernáculo, no meio de Israel, sacrifícios com som da trombeta, também de quebrar, como está escrito, os sacrifícios de Elohim são um espírito quebrantado. Terrilim 51, 19. A fim de remover o juízo do mundo. Cantarei para fazer melodias e agradecerei ao santo, bendito seja ele, continuamente para sempre. Outra explicação, e agora minha cabeça será levantada, é que minha cabeça é uma alusão à boa inclinação. Então, Viatá, Irum, Roshi, é uma alusão à boa inclinação. Ele orou para que todos os aspectos da boa inclinação seja elevada acima da inclinação do mal, como está escrito, acima dos meus inimigos, ao meu redor, que é uma alusão à inclinação dos meus inimigos ao meu redor, que é uma alusão, né, desculpa, repetindo aqui, a inclinação mal que envolve e odeia o homem, como está escrito. Da sua mão direita será uma lei de fogo para eles. Isso é o Devarim 33:2. Por isso, por meio da Torá, sua cabeça será levantada e seus inimigos subjugados diante dele. Como está escrito, subjugaste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Isso é exatamente Terrilim 18:40.
Outra explicação do versículo, aqui ainda seguindo, da Ra, Erra, Viatá, Irum, Roshi, e agora levantará minha cabeça, é que isso significa que eu serei incluído com os pais, pois o rei Davi havia se pegado aos patriarcas para se unir a ele, no segredo da quarta perna, a ser levantado acima e amarrado a eles, acima dos meus inimigos, ao redor, refere-se ao lado esquerdo, todos eles acusadores, com a intenção de destruição. Quando ele é levantado acima deles, o sol, que é Zerempim, está unido com a lua, a Núquiva, e tudo se torna um. Pois bem, aqui então a gente está fazendo uma leitura, não é? Exatamente de como tudo funciona, na verdade, em relação à nossa espiritualidade, ao eterno, Yosef, e só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Muito bem. Os irmãos de Yosef, né, a gente sabe que são todas essas linhas que estão aqui nas diagonais da árvore sefirótica, que são os meses do ano. Yosef, propriamente dito, é o último estágio em relação a Malhut. Ou seja, tudo que vai acontecer aqui vem aqui de cima e vem de Biná, não é? Que é onde a palavra Atá está definida lá como a palavra também et, ai, et, e, de fato, esse é o último estágio, tanto da entrada da alma para esse mundo, como todas as bênçãos que chegam aqui, elas chegam através da Lua, não é? Através da Lua nova, através da... É o último estágio, é como se fosse realmente um corredor. A gente fala muito de trono, trono divino, tem até pessoas que veem o trono e etc. Mas veja, na verdade, o trono divino, o qual é completado por Davi, não é? Esse trono, na verdade, aqui nós temos um trono ó, branco, ele tem que ser representado da seguinte forma. Veja, muitas vezes a gente tem, não é, a questão de levar as coisas no literal, mas os tronos, olha, veja, cada uma dos pezinhos dos tronos, está vendo? Ó, são planetas, né? E os patriarcas são os patriarcas, né? Hesed, Gevurah, Tiferet e Malhut, que é tudo só uma metáfora. Veja, o último pé do trono, que mantém o trono, né? Se a gente fizer uma metáfora aqui, nós vamos ver que sem uma perna o trono não fica de pé. Esse trono é uma metáfora, tá vendo? Então, as pernas do trono são exatamente Abraham, Isaac, Yaakov e também Malhut. O estabelecimento desse trono depende de Malhut, e lógico. Se é um trono, quando Deus fala que a terra é escabelo dos seus pés, a gente vê muitas vezes essa metáfora, que deve realmente ser levado através de uma espiritualidade e através de uma metáfora para que não haja confusão, não é? Então, muitas vezes, quando os sábios falam, olha, eu vejo o trono de Hashem, foi colocado tronos, etc., eles não estão, de fato, falando de um trono, eles estão falando dessa construção da árvore sefirótica. É uma metáfora. Então, essa metáfora ela serve para nos mostrar a configuração da árvore sefirótica e da caída da divindade, não é? Em relação a essa construção da árvore sefirótica. E o Yud, representando esses dois mundos, veja, agora a palavra tempo, aquele representada pelo Rei, o Rei do nome divino,
temos, então, tá vendo? Ó? Agora, o Rei, do nome divino, temos que ter a letra Vav, que representa Zerampim, e temos lá embaixo a letra Rei do Malhut. Ou seja, essa é a construção do templo. Agora, para entender que Deus é os cabelos dos pés, a gente tem que montar aqui, olha, no nosso trono, a configuração, ó, da cabeça, tá vendo? Ó, aqui a gente tem, né, a cabeça, ó, do corpo, exatamente, olha, é uma metáfora, né, para a construção de que isso, o nome é uma vestimenta. Aqui nós temos o tronco do corpo, estou desenhando para vocês poderem entender bem, mas não leve, lógico, isso ao pé da letra. Isso aqui é só uma construção para vocês entenderem, tá vendo? Então, Re. Agora nós precisamos da letra Vav, que vai ter uma dobradura que a gente não vai conseguir fazer essa dobradura ali, né, que é feito na parte central do corpo ao se assentar numa cadeira, mas aqui, então, ó, exatamente isso aqui. Olha lá, Yud, Re, cabeça, a cabeça, o corpo e, finalmente, né, a parte dos pés. Por isso que é falado que a terra é escabelo dos meus pés, veja. Então, a última letra Rei, ela chega exatamente, ó, aqui, nesse nível aqui. A gente percebe que essas outras 4 pernas tá no nível intermediário, tá vendo? Então, é assim que funciona. Então, isso não tem nada a ver, não é? Pelo amor de Deus, que Deus ele tem um corpo humano, que ele tem uma forma humana. Isso não existe. Deus não cabe dentro da nossa realidade espiritual. Deus é um ser espiritual. Aqui é uma metáfora apenas para a gente entender essas questões e essas alegorias, né? Sobre Deus ser essas representações, na verdade, realeza. Veja, e aqui a gente tem um corpo divino, não é? Um corpo formado pelas letras, um corpo humano, e não é porque Deus tem um corpo humano, não é isso. Isso é uma configuração, é muito importante saber isso. Pois bem, continua aqui então. E tudo vai se tornar um. Vem, eis que está escrito, Iosef foi governador da terra. Iosef, nessa construção, é o sol, Zerampim. Pois Iosef é Iesod de Zerampim, e governa a lua, a Núquiva, brilhando e sustentando-a. E foi ele que vendeu a todo o povo da terra, como o rio que corre e vem de nosso Éden, que é Iesod, chamado Iosef, fornece alimento a todos. Daí emerge as almas de todos os homens. Assim, todos se curvam diante daquele lugar, pois não há nada no mundo que não dependa do Masal de Iesod, como já foi explicado. Então, a ideia aqui, no texto, é que todos que estão aqui, ó, todas as almas que estão aqui, aquelas que sabem, aquelas que não sabem, aquelas que têm fé, aquelas que não têm fé, elas são alimentadas pelos mundos espirituais. Estando conectado ao mundo da alma ou não, não existe outra forma da pessoa ser alimentada da alma ou qualquer, né? Qualquer coisa que exista que não seja, veja, pelo Boré, né? Pelo trono divino. A gente está fazendo uma metáfora aqui do trono divino, e todos eles estão nos pés do Boré, estão aqui na letra Re do nome Boré.